Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Danieli, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Hoje a meditação do dia 13, que é O Corpo é uma Casa. Os sábios que conhecem o Atman, que é a existência, conhecimento e bem-aventurança absoluta, também conhecem o corpo físico, que está cheio de sangue, ossos e carne. Então eles nunca tomarão essa bolsa de couro imunda como seu verdadeiro eu. O corpo é a casa, o intelecto é a esposa, os vritris são os filhos, as virtudes satsampat são os amigos, os sentidos são os servos. Ele é mundano, pois está apegado a esta casa e se esqueceu da morada da bem-aventurança eterna. Então, uma meditação para mais uma vez lembrar a gente, para a gente fazer o exercício de meditação, que este corpo físico é um corpo perecível e mortal, sujeito a variações pelas emoções, sujeito ao perecimento natural da morte que acontece com tudo nesse mundo de Maya. Então, mais uma vez, o Swami diz na meditação que os sábios que conhecem o verdadeiro Atman não se apegam ao corpo. Quem são os sábios? São as pessoas que têm a discriminação e que estudam para entender que existe algo muito além do que essa parte da nossa existência que é passageira, onde a nossa consciência inferior se reconhece com esse corpo e com as coisas à sua volta. Então, voltando para a meditação. O corpo é a casa, o intelecto é a esposa, os vritris são os filhos, os vritris são as emanações de pensamentos. Então, cabe a nós entendermos como criar essa discriminação, essa diferenciação, para que a gente volte a nossa atenção para o desenvolvimento, para que a gente se conecte mais ao Atman e continue vivendo com esse corpo, porém sem o apego a ele. As virtudes, como o Swami diz na meditação, são 6, que é o Satsampat, que ele chama de amigos, ou seja, as coisas que você tem que ter próximo a você sempre. Então, o Satsampat, também conhecido como virtude sextupla, obviamente, contém 6 virtudes. Primeiro é Sama, que é a serenidade ou tranquilidade mental que é obtida através da erradicação dos desejos. Então aqui a gente já está falando mais uma vez do desapego às coisas materiais mundanas. Depois tem Dhamma, que é o controle racional dos sentidos. Lembra da esposa, o intelecto? O Parati é a saciedade, é desviar resolutamente a mente do desejo do prazer sensual. A quarta virtude é Titiksha, que é o poder da resistência. Então o aspirante deve suportar pacientemente os pares opostos como calor, frio, prazer e dor. Não se render a nenhum desses extremos. Então a resistência a não se render aos extremos é o trabalho para que você permaneça no meio, no equilíbrio. Depois temos Sraddha, que é a fé intensa na palavra do Guru ou dos mestres, nas escrituras do Vedanta e, acima de tudo, em si mesmo. Não é uma fé cega, mas é baseada em raciocínios, evidências e experiências acuradas. E por isso é duradouro, perfeito e inabalável. E por último, a sexta virtude é o Samadhana, que é fixar a mente em Brahman ou no Ser Absoluto, sem permitir que a mente vá em direção aos objetos. Nesse momento a mente está livre de ansiedade e existe estabilidade, equilíbrio mental e indiferença em meio aos prazeres. Então essa é mais uma forma, mais algumas dicas das ferramentas que a gente tem que buscar trabalhar cada vez mais para que a gente entenda, que a gente discrimine o que nós estamos vivendo, o que realmente somos eternamente. Dessa forma, a gente ajusta como que a gente se entrega para essa vida, quais são os apegos, e a consequência disso tudo é evitar cada vez mais dor e sofrimento. Uma vez que você tem um estado de equilíbrio com relação às emoções, você fica cada vez menos sujeito ao hiper, ao hipo, ou aos pares opostos, aos extremos das emoções e dos conflitos desse mundo terreno. Vamos então tirar 5 minutinhos hoje de meditar nisso hoje. O corpo é uma casa, ou seja, é uma moradia temporária, passageira. O que você faz dentro dessa casa é o que vai fazer a diferença. O trabalho pessoal que você tem, você vai levar com você para sempre, no seu Atman e não no seu corpo físico. Vamos então meditar nisso e trabalhar essas 6 virtudes.
Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Então, um excelente dia para você, até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.